Estamos aqui com o professor Carlos Alberto de Franco, da Universidade de Navarra e do Conselho Editorial de várias empresas do Brasil, de jornalismo, principalmente da minha, né, do Jornal do Trabalho, que é o Jornal do Estado de São Paulo. Professor Carlos Alberto de Franco, uma boa tarde para o senhor, um bom fim de semana. Se isso é possível nesse clima de pandemia que nós estamos, né? É possível, professor? Temos uma boa tarde? Bom, temos que manter o espírito animado, apesar dos pesares. A situação está difícil, muito difícil, mas vamos lá. E, sobretudo, é um prazer estar com você. Conversar com você já é um grande alento. Um dos grandes castigos dessa pandemia foi interromper as nossas conversas pessoais. Nós mantemos conversa através de... Mas agora eu resolvi fazer essa entrevista com o senhor, professor, por causa daquele seu artigo, segunda-feira, no Estadão. O senhor estava bravo, hein, professor? Eu nunca vi o senhor bravo, professor. O senhor é um homem muito pacífico, muito sensato, muito lúcido, muito aberto às contraditórios, e, de repente, o senhor ficou bravo com o nosso excelso pretório, professor. Por que isso tudo, professor? Passaram bastante da risca, né? Bastante da risca. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, Neumann, é o principal centro de insegurança jurídica no país. E quando você tem a Corte Suprema, ao invés de dar tranquilidade, dar segurança jurídica, passar exatamente o contrário, está em risco o país, está em risco a democracia, está em risco tudo. Quer dizer, o artigo foi nesse sentido, né? Uma tentativa de advertência, uma tentativa de chamada de atenção para 11 pessoas que já faz algum tempo estão num mundo irreal, numa bolha, de costas para o país real, e as suas decisões têm consequências imensas, como essa última, lá do ministro Fachin, e mais recentemente a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Professor, o senhor sabe que eu, já entrevistando no Roda Viva o decano, hoje decano do Supremo, Marco Aurélio Mello, ele perguntou se eu confiava na nossa Suprema Corte, e há 4 anos eu disse que não. E eu não adquiri, nesses últimos 4 anos, eu não tive nenhuma razão, nenhum motivo para passar a acreditar no Supremo, embora, às vezes, até tenha elogiado algumas decisões deles, cada vez menos decisões deles. Agora, nós chegamos a um ponto que eu tenho previsto aqui no meu canal, no YouTube, que é a revolução jurídica que está havendo no Brasil, em que juízes que não são juízes, não foram concursados como juízes, não têm legitimidade de juízes, resolvem higienizar a ficha de um condenado em todas as instâncias, passado em julgado, e agora começa um processo que o senhor prevê no seu artigo de segunda-feira no Estadão, em que juízes que não são juízes, são normalmente ou procuradores ou advogados. O senhor lembra do artigo que eu escrevi na mesma página que o senhor escreve, em que eu conto que há dois juízes de carreira no Supremo Tribunal. Sim. Rosa Weber e Luiz Fux. Todos os outros são procuradores ou advogados. São burocratas ou funcionários de réus. Então, a gente vê, num plenário de 9-2, não juízes ameaçando, já praticamente concretizando, uma suspeição de um juiz concussado, herói nacional, de um movimento que revolucionou o país no combate à corrupção. Então, o senhor diria, o senhor falou em insegurança jurídica. Segurança jurídica quer dizer que você não sabe o que é que vai dar na justiça, né? A justiça não pode surpreender e surpreende. Agora, eu digo mais, né? Eles estão fazendo uma inversão, em que eles soltam um condenado em todas as instâncias, com o poder único deles. Sim. Eu devo lembrar que o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, pela juíza Gabriela Hart, pelo juiz Bonar.
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Aí chega uma turma e, num golpe, primeiro um só, com nostalgia petista, Sim. higieniza a ficha do Lula, e aí agora começa um processo de condenação do julgador. É isso que o senhor chama de insegurança jurídica ou é um pouco mais? Não, é mais. Nós já estamos vivendo numa ditadura do judiciário. É mais. Já não temos insegurança, nós temos a clareza de que 11 pessoas hoje mandam no país acima de qualquer possibilidade de controle. Isso é evidente. Neumann, você veja que coisa mais inacreditável. Essa turma, a segunda turma, declarou o Moro suspeito e eles deram um show de suspeição, um espetáculo de suspeição jamais visto. O ministro Gilmar Mendes, em prantos, tomando um copo d'água atrás do outro para se acalmar, enaltecendo a defesa do ex-presidente Lula. Cara, todos esses ministros votaram pela suspeição quando é evidente a suspeição deles. Eles julgaram o ex-juiz Sérgio Moro tendo uma posição de hostilidade aberta, declarada, reiterada ao juiz. Agora, no caso deles, não é suspeição. Você percebe como tudo se inverte? Quer dizer, nós estamos numa situação... Eu devo lembrar o senhor acompanha isso como eu, porque o senhor... Eu quero lembrar a vocês todos que estão nos acompanhando aqui, meus inscritos, que o professor Carlos Alberto de Franca é membro de vários conselhos de empresas, grandes empresas jornalistas, no Brasil inteiro. Então, o senhor acompanha o noticiário, o senhor é professor universitário também, escola de jornalismo. Então, o senhor acompanha isso cotidiana, noturna e diuturnamente, como dizia Dilma Rousseff. Né? No caso do juiz Gilmar Mendes, que é o primeiro que entra na nossa consideração aqui, o juiz Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, foi flagrado conversando com o ex-governador Silval Barbosa e dando instruções a ele do que fazer. Conversando e dando instruções a Aécio Neves, suspeito de corrupção na Lava Jato, e contando o que devia fazer e dando notícias do que seria feito. Já disseram que ele não é o Gigi do Paulo Preto, mas o Paulo Preto era assessor técnico de Aloysio Nunes Ferreira, quando secretário da presidência no governo Fernando Henrique, e Gilmar era estava na Advocacia Geral da União. Era assessor jurídico do Aloysio Nunes Ferreira, e depois o Fernando Henrique nomeou. Aliás, bem lembrado, ele criou a advocacia, não existia a Advocacia Geral da União, né? Existia a Procuradoria-Geral da República que atendia. E aí ele criou uma estrutura inteira burocrática a seu serviço, e depois o Fernando Henrique nomeou para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que o senhor está falando de suspensão é uma série de fatos. Ele foi padrinho de casamento da filha do Barata, que era um réu que foi solto por ele em habeas corpus. Ele é o maior concessor de habeas corpus da história da justiça desde os tempos da Catilinari de Cícero. Então, não é uma coisa de agora. Ele não é um voto suspeito apenas em relação aos inimigos da Lava Jato. É uma história... O senhor acompanhou esses... Não, é impressionante. Impressionante. Você olha o caso do Gilmar Mendes, mas olhe também o caso do Edson Fachin. Quer dizer, o Edson Fachin, desde a morte do antecessor, que ele assumiu a relatoria exatamente. Ele assumiu a relatoria da Operação Lava Jato. Portanto, há 4 anos, ele tem interagido com a Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, despachado, resolvido. Bom, nunca houve nenhum problema. 4 anos depois, ele descobre que a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar o caso do ex-presidente Lula. Por quê? Porque o foco tem que estar na Petrobras. E aí ele cita, na sua decisão, um texto do Ministério Público que se reporta ao triplex do Guarujá, onde tudo é rigorosamente Petrobras. É propina da OAS para nomeações na Petrobras.
Então, Neumann, eu, infelizmente, cheguei ao convencimento de que o Supremo, dramaticamente, não tem hoje nem compromisso com os fatos, nem compromisso com a verdade, nem compromisso com o direito e nem compromisso com a ética. Só tem compromisso com eles próprios. E são a Corte Suprema do país. Com os próprios 11. Quer dizer, na verdade, não é nem com a instituição, é com os próprios 11. O professor Joaquim Falcão, da Faculdade Getúlio Vargas, que eu conheço muito bem, sim, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, já falou que são 11 Supremos. E essa, voltando ao Edson Fachin, o Edson Fachin foi militante petista no Paraná. Era um procurador, não era assim o suprassumo do judiciário, era um procurador estadual do Paraná. Quando ele foi nomeado, por insistência do senador Álvaro Dias, e o meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho me pressionou muito, porque eu contestei muito o fato, inclusive, de ele ter sido assessorado por um profissional de imagem pago com dinheiro público pela Presidência da República, sob domínio do PT, para conseguir a aprovação na sabatina do Senado. Sabatina do Senado. Recebeu, inclusive, a visita de um diretor da JBS, que tem um nome árabe, agora não me ocorreu, mas que participou ativamente da negociação em torno dessa sabatina, conversando com os senadores. Então, mas eu cheguei a pedir desculpa diante de vários votos do Fachin, e agora eu peço desculpas ao contrário dos meus inscritos, que me viram pedindo desculpa por causa dos votos dele, pelo fato de ele ter traído os próprios votos. Professor Carlos Alberto Infante. Sim. Não, é ter votado com um voto, destruído todos os votos que ele deu. Sim. Para conquistar a simpatia e o apoio e a adesão de brasileiros como eu e como o senhor. Sem dúvida nenhuma. Mas e a ministra Carmen Lúcia? E a ministra Carmen, para mim é um mistério que eu ainda não consegui decifrar. Quer dizer, a ministra Carmen Lúcia veio tendo, ao longo do tempo, uma postura aparentemente firme de defesa da Lava Jato. Você lembra disso? Em vários momentos, ela foi uma posição, inclusive quando estava na presidência do Supremo, tinha uma posição em defesa da Lava Jato. Muito bem, ela vota a favor do Sérgio Moro, depois muda o voto e invoca novas questões que ela não tinha conhecimento para justificar a mudança do voto. E as novas questões se reportam a fatos de 2018 e antes de 2018 que ela tinha pleno conhecimento. O que aconteceu? Você tem alguma interpretação para essa mudança de voto? Eu me considero suspeito para explicar, porque eu tive uma relação bastante próxima da ministra. Eu tinha, inclusive, um e-mail dela, pessoal, para me comunicar com ela. Ela me mandou um convite para a posse dela na presidência do Supremo e eu não iria da posse de qualquer maneira. Achei que aquilo era uma coisa pro forma e toquei para frente. Aí, de repente, ela usou o nosso e-mail particular para me convidar. Eu não respondi. E aí ela me ligou. E aí eu disse, olha, ministro, infelizmente eu não posso ir. Eu disse, não, mas eu reservei para você um lugar junto do meu pai, ou seja, na bancada da minha família. Aí eu disse, olha, ministra, infelizmente eu não sou da sua família. Então, seria um lugar impróprio. E esperei pacientemente o dia da posse para ver por que é que a ministra fazia tanta questão que eu fosse e que tinha reservado um lugar ao lado do pai dela. E aí eu vi que um dos convidados da ministra era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E ela ia me expor todas as vezes em que a imagem do Lula aparecesse na posse dela, apareceria a minha imagem também. Então, daquele dia em diante, eu cortei completamente as minhas relações com ela, porque eu nunca fui um grande admirador do conhecimento jurídico dela, e ela se dá a pompa de conhecedora da língua portuguesa
Mas o português dela, o senhor sabe que não é das coisas mais preserváveis do país. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer o seguinte: eu contava com a mudança do voto dela. Eu tinha certeza que ela ia mudar o voto. E tinha certeza que ela ia mudar, inclusive, de forma estratégica. Ela ia esperar o voto do Nunes Marques. Nunes. Dependendo do voto do Nunes Marques, ela mudaria ou não. Como o Nunes Marques não a surpreendeu, votou a favor do Sérgio Moro, surpreendeu muita gente, mas não a mim, porque o Nunes Marques vota com o Bolsonaro. E o Bolsonaro deve ter tido uma queda de juízo, ou de súbito rasgo de lucidez, e ver que a higienização da ficha suja do Lula não faria bem a candidatura à reeleição dele, e o Nunes Marques votou a favor do Moro. Aí ela veio com aquele voto, foi a coisa mais absurda que eu já vi na história do Supremo. Nem Gilmar conseguiu superá-la. Por quê? Ela disse primeiro que não foi afetada pelas interceptações do Intercept Brasil, que na época foram conduzidos por um bandido nova-iorquino, Glenn Greenwald, que não pode voltar para a cidade dele porque deve à prefeitura de Nova York e responde a processos na justiça, bandido. E também disse que o voto dela só valeria para o Lula naquela ocasião, naquela oportunidade. O que deu claramente o recado. E eu devo lembrar também que ela começa com um elogio ao Fachin. Sim. Só que o Fachin, na volta, aquela enorme discurso que ele fez, começa dizendo o seguinte: não houve fato novo. Professor. Sim, não houve. Não houve. Ele disse: eram 4 que passaram por julgado e 3 que não passaram pela primeira instância, que, portanto, a defesa não podia apresentar. Então, eu quero dizer o seguinte: eu não sei o que motivou o voto de Carmen Lúcia, mas eu peço para o senhor pensar na possibilidade de ter sido uma memória tardia, provocada pela idade. Nós estamos na idade que começamos a ter uma memória tardia. Minha mãe tem Alzheimer, eu vi como é que isso acontece. Ela começa se esquecendo do dia anterior, se esquece da semana anterior, e, de repente, ela se lembrava da infância. Então, de repente, o Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia têm uma memória tardia. Eles se lembraram do momento da vida deles em que eles eram, no caso dela, petista. No caso do Gilmar, não, ele nunca foi petista, nem será. Gilmar Mendes foi colocado no Supremo para soltar tucano. No dia que a Lava Jato pegou o primeiro tucano, Eduardo Azeredo, ele virou o maior inimigo da Lava Jato, na condição de inimigo público da Lava Jato, como o senhor acaba de dizer. Se ele tivesse 1% de decência, teria se declarado impedido. Mas não. Ele assumiu a presidência da turma, provocou a votação, usou a higienização da ficha do pretenso adversário dele e conduziu a votação de forma que fez um discurso maior para sustentá-la do que o discurso que ele fez para o próprio voto. E aí garantiu o voto da ministra Carmen Lúcia. Então, o que eu acho que foi uma memória tardia, viu, professor? Nós temos que nos preparar para isso também. De repente, vamos começar a nos lembrar da nossa juventude, coisa boa, né? E nós não temos do que nos arrepender, né, professor? Pelo menos, né? Pelo menos tem essa vantagem. Ele tem, né, professor? O que é que o senhor acha dessa teoria, professor? Você é fantástico, Neumann. Agora, Neumann, diante de tudo que nós falamos, a pergunta que se põe, a sociedade brasileira está se perguntando constantemente o que fazer. Qual é a solução? Quer dizer, a solução está no Senado. Não tem outra solução, não tem outra... O que vai acontecer? Na medida em que a Corte Suprema vá delinquindo, vá tendo comportamentos absolutamente à margem da Constituição, não só à margem, mas contra a Constituição, quem é que pode parar tudo isso? Ninguém pode parar. E mais, o senhor ainda não chegou nesse ponto, mas o senhor vai chegar. Eles estão exigindo do Sérgio Moro, mentirosamente, que ele dê mais direito de defesa ao Lula que o Lula teve. O Lula teve um imenso direito de defesa, está tendo até hoje.
Sim. Agora, eu quero lhe perguntar o seguinte: em que momento foi dado a Sérgio Moro o direito de se defender nesse julgamento deles? Então, eles estão rasgando o direito de defesa de um magistrado que nunca ninguém disse isso aqui dele a respeito da questão da honestidade pessoal dele, e em benefício de seus patrões que os nomearam. No caso da Carmen Lúcia, Lula. No caso do Gilmar Mendes, Fernando Henrique Cardoso. E depois nós vamos chegar àquilo que o senhor denunciou no seu artigo, que é o que o Lazier Martins chamou aqui nessa nossa sessão Neumann Entrevista de confraria. As cúpulas dos três poderes unidas para impedir que Sérgio Moro se candidate e atravesse o samba do enredo Lula versus Bolsonaro, no segundo turno de 2022. Não, nós estamos vendo um acordão claríssimo. Isso é uma coisa que brilha como a luz do sol, né? É um acordão, sem dúvida Mas nenhuma. o sol é detergente, hein? Não se esqueça. Como dizia o juiz da Corte Americana, o sol é detergente. Além de provocar a transparência, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, estamos agora à espera de que o acordão vire um acórdão, certo? Que é o próximo passo do acordão, né? É botar um acento agudo em acordão e vire acórdão para liberar todos os condenados, processados, denunciados, suspeitos e os que se candidatam a ser ladrões. Os que tinham esperança de ser ladrões e foram impedidos pela sequência, né? Castelo de Areia, Mensalão, Petrolão. E agora liberou geral, não é isso? Não, os advogados de toda a turma estão ativíssimos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos ver uma liberação geral, ampla e restrita, né? E com um péssimo recado para a sociedade brasileira, né? Que, no fundo, roubar compensa. A verdade é essa. O recado é roubar, o crime compensa. Aí nós vamos àquela história do André do Rep, né, professor? Sim. O Supremo que higieniza o Lula é o mesmo Supremo que solta o André do Rep, e depois o ministro que soltou, o Marco Aurélio, vota de novo na decisão errada que ele deu, mesmo sendo o único voto vencido na votação final, quando o André do Rep agora é inexpugnável, porque está fora do alcance. Está fora. Da justiça e da polícia, que são comandadas pelos sócios ocultos dele, do Supremo, no Senado, porque o Senado é cúmplice, professor. Nós estamos aqui nos esquecendo de que não existe nenhum poder que possa vigiar, fiscalizar e punir o Supremo. Mas existe um que pode impedir o mau ministro, e esse é cúmplice, é o Senado. Com as sabatinas do Senado são ridículas, porque o Senado é ruim, e o Supremo Tribunal Federal é ruim, porque o Senado é ruim. E nós escolhemos os senadores. Sem dúvida, sem dúvida. Não, é uma situação muito complicada, muito complicada. Agora, a população, a sociedade pode pressionar o Senado, pode e deve. Pode e deve. Porque o senador, para continuar senador, ele tem que ser reeleito. Ele precisa do voto dos eleitores. Eu acho que essa via de pressão forte sobre o Senado, e focado nesse tema da Corte Suprema, pode ter algum impacto. Eu tenho esperança. O senhor me perguntou, e vamos fazer o quê? Eu acho que é isso. O que nós temos que fazer agora, nós estamos na pandemia, não, pressionar é mais complicado, mas nós temos isso aqui. Nós temos o Correio. Então é o seguinte, cada cidadão brasileiro consciente que defende o impeachment do senhor Bolsonaro, o impeachment do senhor Marco Aurélio, não, vai sair agora, é o do senhor Gilmar Mendes, do Alexandre Moraes, o xerife, né, segundo o Marco Aurélio Mello, da Carmen Lúcia, pressionar os seus senadores e deputados. Votou do deputado, escuta, cara, eu votei em você, na próxima não vai dar. Você é cúmplice disso tudo, é cúmplice da lei do abuso da autoridade, é cúmplice da higienização da ficha suja do Lula. Eu tenho esperança que o Lula não ganhe a eleição, mas não posso confiar nisso. Não. Acho que Lula contra o Bolsonaro, eu vou para a praia, como disse aqui
o Marcelo Brigadeiro. Nunca anulei um voto na vida. Aliás, eu quero deixar claro aqui para o senhor que eu nunca anulei, mas também nunca gostei de nenhum voto. Eu nunca comemorei nenhum voto. Só votei mal na minha vida inteira, porque o senhor disse que nós vivemos uma ditadura da justiça. É uma ditadura dos partidos. O Brasil não é uma democracia. É uma ditadura de partidos que escolhe os candidatos, impõe, vota até 12 candidatos, não interessa. Não tem nenhum que presta ali. Só que é o seguinte, elegemos o pior. Né? O Bolsonaro é pior do que o Cabo da Ciolo. De qualquer maneira, eu acho que a saída cidadã é a saída da pressão. E não me venha dizer, né, que não, a pandemia... Não, a vacina está vindo aí, o Butantan anunciou agora, no fim dessa semana, que vai produzir uma vacina brasileira, com insumos brasileiros, vamos acabar com a pandemia, e aí nós vamos pressionar. Temos que pressionar o Congresso. O Congresso tem que ser o que era feito para ser, representante da cidadania. Claro. A sociedade tem que ir para cima dos seus eleitos. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Que assim como os ministros da Corte Suprema são umas vestais que estão aí numa bolha, o político não. Ele depende de cada um de nós para permanecer lá, né? E eles são sensíveis a isso, hein? O político é sensível à pressão popular como ninguém. No caso, professor, esgotamos o assunto do Supremo? Podemos passar para a política ou o senhor ainda queria falar alguma coisa do Supremo? Não, tudo bem. Arthur Lira teve uma reunião com empresários, PIB pesado, e voltou, foi para a mesa da Câmara, participou de uma palhaçada que o Bolsonaro fez lá de um comitê anti-Covid, ao qual ele convidou 6 governadores amigos e não convidou o único cara que está fabricando vacina, que é o João Dória, que está fabricando a vacina que ele está aplicando no plano dele de imunização. Mas aí ele disse que tem os remédios amargos que a Câmara pode aplicar e esses remédios podem não agradar, né? O Estadão fez um editorial na sexta-feira dizendo que esse remédio amargo é impeachment, né? Porque ele é o único que pode mandar para frente o impeachment do presidente. Mas, no dia seguinte, ele foi visitar o presidente e confirmou o que eu disse aqui. Calma, ele está só aumentando o preço. Está só aumentando o preço. Como é que o senhor recebeu? Primeiro, ele foi para a reunião na farsa lá do Comitê Anti-Covid. Depois, vai para a Câmara e faz um discurso antenado com os empresários. Um empresário amigo meu me disse o seguinte: o que mudou é que Bolsonaro agora é um mau negócio. O que é que o senhor acha? Não, eu acho que o Lira está na linha morde e assopra. É isso. Quer dizer, dá uma... Na linha de morder, no sentido de morder, ou seja, de tomar algum, né? No caso, alguns milhões das emendas. Né? Sim. Não, sem dúvida. A gente percebe que há um movimento no Congresso, sobretudo na Câmara, por parte do Lira, o quadro mudou. Isso, sem dúvida nenhuma, o quadro mudou, né? Não há uma movimentação, aquele acordão inicial começa a ranger e, enfim, vamos ver o que vai dar, mas que está, de fato, havendo uma movimentação que não existia 1 mês atrás, está. E há sempre a hipótese de Bolsonaro piorar. Eu, pelo menos, conheço muito pouco o Bolsonaro, talvez deva ser o presidente que eu menos conheço, mas a única característica do temperamento dele que eu conheço é que ele piora sempre. Ele nunca melhora. E a hipótese de que ele venha a ter um gesto racional na vida é uma hipótese muito remota. Ele caminha claramente para o abismo, porque ele se sente bem no abismo, ele se sente bem achando que ele voará. Quando ele chegar na beira do abismo, ele voará, não cairá. Eu duvido que ele voe. Só de ter o nome Messias, eu duvido que ele voe. De qualquer maneira, eu tenho a impressão de que ele não terminará o mandato. Apesar de não haver possibilidade de impeachment, por enquanto, ele vai piorar muito, porque primeiro que a vacina é essencial, fundamental, tem que ser aplicada o mais rápido possível. A descoberta lá do Butantan de uma vacina nova é uma coisa espetacular, mas a vacina não deterá o número de mortes. As notícias são assustadoras. São Paulo está instalando torre de luz no cemitério da Vila Formosa. Sim. Os cartórios estão anotando em 20 dias o dobro das mortes de Covid em relação ao número normal de mortes do ano anterior.
Então, nós temos ainda muita gente morrendo e o Bolsonaro não vai aprender a pedir desculpa nem dar pêsames a ninguém. A vacina é uma esperança grande, né? Você veja o levantamento que se fez com os idosos de 80, 90 anos vacinados, e houve uma queda expressiva de contágio nessa faixa etária, né? Então, de fato, a vacina é o caminho, é o único caminho, mas vai demorar. Quer dizer, o Brasil é um continente, quer dizer, você realmente conseguir vacinar todos os brasileiros, mesmo com o empenho do Butantan, mesmo agora com a Fiocruz também produzindo a vacina Astra, né? Vai demorar. Quer dizer, nós não vamos terminar esse semestre com os brasileiros vacinados. Concorda? Concordo, e a vacina ela previne, a vacina não cura. Tenho visto uns movimentos em relação a remédios que curam. O próprio Butantan levou a Anvisa um soro que pode ajudar a curar, mas tudo isso é muito pequeno diante do tamanho, da dimensão e das novas cepas, né? E, ao mesmo tempo, a pandemia é aliada e cúmplice dos maus políticos, porque ela impede esse contato que eu estou falando aqui. A pressão da rua, né? O povo na rua, e a pressão nos próprios parlamentares. Sim. Professor. Estão isolados, né? Estão no melhor dos mundos. Estão no subterrâneo. Estão no subterrâneo. Nesses dias, o Bolsonaro voltou àquelas, né? Ele morde e assopra, né? E ele morde, ele assopra, ele fez um pronunciamento pela cadeia de televisão, que eu peguei ponto por ponto para mostrar as mentiras, né? As falsetas dele, né? No meu comentário aqui no YouTube. E no dia seguinte ele já voltou atrás, já está esculhambando aí Mas o ponto que eu acho fundamental foi o discurso do general Pazuello. O general Pazuello, ao sair do Ministério da Saúde, disse que estava caindo porque os políticos ladrões quiseram tomar dinheiro dele e ele não deu. Eu desconfio que o autor daquele discurso era o chefe dele, sempre chefe dele. E foi isso que despertou um pouco essa modificação que o senhor viu aí do Lira e do Pacheco, que eu chamo de boneco Olimpo, cara de paisagem aí do Brumadinho. Sim. Mas é isso, eu tenho um compromisso com o professor Carlos Alberto, que ele tem hora, e eu vou cumprir esse compromisso. E eu estou achando a conversa muito boa, e você muito mais, né? Mas a gente volta com o professor aqui, a gente volta. O professor de Força é flor do meu orquidário, né, professor? O mesmo digo eu. Eu honrarei o meu compromisso com o senhor, que eu entregaria em hora certa. Aqui estou entregando e me despedindo, agradecendo muito a sua participação, a luz que o senhor lançou sobre as nossas mentes em relação a um problema que a gente só pode influir indiretamente. O Supremo não tem fiscal e não tem juiz. E não dá o direito de defesa àqueles que ela acusa, como foi o caso do Sérgio Moro, no episódio da suspeição. Boa tarde, tudo de bom, feliz semana, professor Carlos Alberto de Franco. Boa tarde, um grande abraço.